no nosso tema, e que tema precioso Deus nos deu, que é o tema que eu até mencionei ali. Coloca lá para nós, Caio, por favor. Uma visão, aliás, uma igreja, uma visão e um coração. Vamos dizer juntos no 3, 1, 2, 3. Queridos, a gente entendeu da parte do Senhor esse tema agora, né? E é interessante esse ano. E é interessante como Deus preparou esse tema para a gente no ano tão importante como o nosso, que é o ano dos nossos 20 anos. E a gente está vivendo isso, e como é bom a gente chegar nessa idade, né? Vocês viram a gente falar, eu vejo a igreja, né, através ali da idade do Brian, né? O Brian tem 20 anos, a igreja fez 20 anos agora, ele é 6 meses mais velho. E eu lembro que, olhando para a igreja, eu fiz esse raciocínio essa semana, através da experiência que nós tivemos com a vida dele, né, de quando nasceu, gatinhando, caminhando, né, depois aprendendo a falar, enfim, vivendo a infância, indo para a escola, até que se tornou, né, um homem, né. O Brian vai casar agora esse ano com a Ana, né, já na sua fase adulta. Então, quando a gente olha para a igreja, né, a gente vê que 20 anos é o tempo de uma criança se tornar um adulto, né, que sabe aquilo que quer, aquilo que pensa, com as suas convicções. Quando eu olho para a igreja dessa forma, eu vejo do mesmo jeito. Eu vejo que a igreja ela começou, ela foi caminhando, gatinhando, crescendo, até que criou a sua própria identidade, sabendo o que quer, para onde vai, o que deseja da sua própria existência, né? Então, a Igreja da Restauração, ela está vivendo essa fase. E quando a gente olha, um pouquinho mais de retorno só. E quando a gente olha para a igreja, a gente melhorou. E a gente vê que esse tema é tão precioso, chegar aqui na maioridade, né, nos 20 anos, como uma igreja, tendo essa percepção de uma igreja, uma visão, um coração. Então, quando a gente lançou o tema, né, nós dividimos esse tema em 3 partes, do jeito que está ali, cada um numa linha. Nós falamos aqui no dia 4 de fevereiro, né, há um mês atrás, aí, sobre uma igreja. Quem estava aqui, diga amém. E nós falamos naquela oportunidade que a igreja existe para que todas as pessoas possam fazer parte de uma família. Eu também falei sobre a existência da igreja para que a luz de Deus vença as trevas do inferno, e da existência da igreja para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Semana passada a gente trouxe de volta o tema, depois de uma pausa, e falamos sobre uma visão. Quem estava aqui semana passada? Amém? Vocês estavam aqui? E nós falamos a respeito da visão, e que a visão define a cultura, que a visão estabelece um caminho e que a visão testa o compromisso. E hoje, fechando, né, bem nos nossos 20 anos, lembrando que nós estamos inaugurando, né, as festividades de 20 anos, nós vamos ter o nosso Restauração Day agora no mês de maio, de 20 anos, muito especial, vai ter bolo, nós vamos fazer uma festa de aniversário com toda a igreja, né? Não seria possível fazer esse final de semana, até porque a gente não tem espaço mais para todo mundo, mas nós vamos estar no nosso Restauração Day fazendo uma grande festa. Mas hoje, bem nessa semana, nesse fim de semana, que está marcando essas reuniões tão maravilhosas, né? A sexta-feira aqui foi tremenda, ontem com a nossa liderança, gente, foi um tempo tão precioso ontem, Deus se manifestou de uma forma tão linda, em amor, em unidade, em lágrimas, no momento profético que nós tivemos, tão lindo ontem aqui, de alinhamento, realmente vivendo, né, essa igreja, essa visão e esse um só coração. E hoje, queridos, encerrando esse final de semana, a gente poder falar sobre a parte final do nosso tema, um só coração. E nós temos usado, né, Atos capítulo 4, versículo de número 32, é o versículo que nós estamos usando. E eu queria ler com você, né? Vamos juntos? 1, 2, 3. E a alma. Diz para quem está perto de você. Que vozinha fraca sua, né? Que vozinha fraca, meu Deus. Dá uma chacoalhadinha, acorda. Vamos lá agora. 1, 2, 3.
da multidão. Desse lado aqui tinha até alguém gritando agora dessa vez. Aí, eu deu até um aleluia. Queridos, pense um pouco sobre a importância do coração humano. Claro, nós temos órgãos vitais, né? Mas de todos os órgãos vitais, a gente tem como o vital dos vitais o nosso coração, né? Que funciona como uma bomba. E através do sangue leva oxigênio, nutrientes a todas as células do corpo, né? Fazendo essa limpeza, né, do nosso organismo. Eu não sei se você sabe ou se você lembra de quando você ouviu. Quem aqui é pai e mãe? Levante a mão aí. Amém? Eu não sei se vocês têm a lembrança de quando a gente vai fazer lá o pré-natal, né? A primeira vez que você ouve o batimento cardíaco do bebê, né? Vocês lembram? Tem essa lembrança? É só um barulho, gente. Não tem barriga, não tem. Mas o barulho do coração, ele se manifesta ali. Quando a gente ouve, nosso coração é inundado. Existe uma vida ali. Não é apenas um teste, né, de farmácia ou de sangue, mas é um som. O som da vida. E ele é captado do coração. Uma pessoa adulta, ela tem aí uma média. Isso é uma média, tá, gente? De 72 batimentos por minuto. 72 batimentos por minuto é o que um coração aí, dentro de uma média, aí, dentro de uma normalidade, 72 batimentos por minuto. Se a sua média está dentro desse número, eu quero dizer para você que ontem, das 11 horas da manhã de ontem, até agora, às 11 horas de amanhã de hoje, o seu coração bateu de ontem, das 11 horas da manhã até agora, 103 mil vezes, de ontem para hoje, de ontem, do mesmo horário, em 24 horas. Isso significa dizer que nós estamos aqui no dia 3 de março, significa dizer que do dia 3 de fevereiro até o dia 3 de março, ou seja, nos últimos 30 dias, no último mês, o seu coração bateu 3.110.000 vezes. Em um mês. É o tempo. As vezes que o seu coração bateu. Se você lembrar do que aconteceu no último ano, então eu quero dizer que o seu coração bateu 37 milhões de vezes nos últimos 12 meses. É um número impressionante. E é só para quem gosta de número, né? Eu gosto muito de número. E aí, como eu gosto muito de número, eu fui fazer o cálculo dos meus 45 anos. Eu sei que parece 30 de fé, só de pastorado, né? Mas eu fiz um cálculo dos meus 45 anos e o meu coraçãozinho aqui, dentro do meu peito, bateu 1.680.900.000 vezes. Nos meus 45 anos. Querido, eu não sei se você acredita assim, nesse nível que eu acredito em Deus, porque só Deus é capaz de fazer um negócio desse. Só Deus é capaz de fazer um negócio desse. Então a gente sabe que para a gente ter uma vida saudável, a gente tem que cuidar bem do nosso coração, né? Agora no começo do ano eu fui, o cardiologista sentou comigo, fez um monte de exame, e ele me falou coisas terríveis. Ele disse que não é bom nem compartilhar com vocês, mas ele disse, ou você presta atenção, ou é isso aí, que bom que você criou os filhos, não sei se você vai chegar nos netos, não. E aí a gente toma aquele choque e vê a importância da gente prestar atenção nisso, e da gente se cuidar. Mas na Bíblia, a palavra coração é uma das mais citadas. Só na tradução NVI, a palavra coração aparece na Bíblia 865 vezes. Aparece na Bíblia a palavra coração. E pouquíssimas vezes, ainda que eu comecei falando da importância do órgão físico, do coração, mas pouquíssimas vezes ele menciona o coração como de forma física, mas menciona o coração como o centro da personalidade humana. É aquilo que o apóstolo Paulo chama de homem interior, onde estão as nossas verdadeiras intenções. E é por isso que a palavra de Deus dá tanta importância ao que acontece dentro da gente, aquilo que é o nosso homem interior, onde está o centro das nossas
das nossas intenções, do nosso coração. E o Senhor vê dessa forma. 1 Samuel 16:7, vocês conhecem o texto, quando Samuel vai até a casa de Jessé para ungir um dos filhos rei, né? E quando Samuel confunde, achando que o filho maior de Jessé, o de guerra, o mais alto, o mais forte, né? Talvez o mais bonito, fosse ele o futuro rei de Israel, o Senhor diz para ele: Samuel, o Senhor não vê como vê o homem, porque o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Está falando de uma disponibilidade, de uma intencionalidade em amar e em servir ao Senhor. Salomão, escrevendo Provérbios 4:23, diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas ou as fontes da vida. Jesus falou muitas vezes a respeito do coração, olhando desta forma. Em inúmeras passagens bíblicas, em determinado dia ele disse: do que adianta vocês me honrarem com os lábios, se o coração de vocês está longe de mim? O Senhor estava escancarando a hipocrisia de muitos de nós, que muitas vezes honramos ao Senhor com os lábios, mas o nosso coração está tão distante dele. Uma outra oportunidade, Jesus diz: onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Numa outra vez ele disse: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ele diz, numa outra oportunidade, é de dentro do coração que procedem os maus pensamentos. E da mesma forma, os bons pensamentos. E finalmente, quando questionado a respeito do maior mandamento, ele diz: ame ao Senhor de todo o vosso coração. Observe como o coração, da forma como estou colocando aqui, é a centralidade da palavra de Deus. E quando a gente olha para a igreja, né, uma visão, um só coração, e a gente olha para esse texto tão precioso, né, da multidão dos que creram, era um só, o coração e a alma. Está falando de um propósito, e uma das verdades implícitas aqui nesse texto, e nesse tema, nesse contexto, é o poder da unidade. E a igreja de Atos, queridos, não era apenas um ajuntamento de pessoas, não era apenas uma grande multidão, e coloca a grande multidão nisso, né? Porque nós temos, logo ali, até o capítulo 5 de Atos, nós já temos a conversão de mais de 8.000 pessoas, né? Lembrando que na primeira pregação foi 3.000 e na segunda foi 5.000. Imagina o tamanho dessa rede, gente, para ganhar tantas almas, alcançar tantas vidas. Mas eles não eram apenas uma multidão de gente. Eles eram ali uma comunidade de discípulos que viviam em unidade, em torno do mesmo propósito: estender o reino de Deus em todos os lugares. Isso mostra essa unidade deles, e é sobre isso que eu quero rapidamente aqui refletir com vocês hoje, sobre o poder que existe numa igreja quando o povo de Deus se une em unidade, no mesmo propósito, em um coração, em um só coração. Quando a igreja, gente, se junta debaixo de um mesmo propósito, como eu disse, quando a igreja tem um só coração, algumas coisas são desencadeadas, algumas coisas acontecem. E a primeira delas significa, eu quero falar sobre isso, a primeira é: a unidade potencializa os resultados. Para você não ter que repetir, então você já lê comigo bem alto na primeira, tá bom? Vamos juntos? A unidade. Olha o que diz Efésios 4:16. Olha o que Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso. De quem todo o corpo, falando da igreja, bem ajustado, uma igreja ajustada, e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. E eu acho isso tremendo, porque eu não sei se você já teve uma vez, quando eu era adolescente, eu tive que engessar o pé, porque quebrei aqui o tornozelo, e eu fiquei com gesso, e eu lembro que imediatamente a minha perna foi à esquerda, imediatamente a minha perna direita foi
comprometida porque ficou injusto. Eu botei todo o meu peso só numa única perna, porque a outra, o pé estava quebrado. Então eu comecei a pular de um pé só, eu comecei a forçar. E eu lembro que aquilo, poxa, o meu pé esquerdo estava quebrado. Mas agora a minha perna direita começou a doer. Começou a doer joelho, começou a doer porque sobrecarregou. Ou seja, houve uma injustiça no meu corpo. Por quê? Porque o meu corpo foi projetado para colocar o meu peso sobre as minhas duas pernas. E agora eu estava colocando tudo sobre uma. Tudo, absolutamente tudo sobre uma. Nós temos aqui um irmão da igreja que ano passado operou um joelho. Operou o joelho e ficou 100% desse joelho. Ficou bom, o joelho dele ficou novo de novo. Sabe o que ele teve que fazer há 10 dias atrás? Operar o desse. Porque quando operou esse, durante a recuperação, esse aqui foi danificado, porque houve um desequilíbrio, e agora ele teve que operar o outro joelho. Mostra uma injustiça. Quando o corpo não é ajustado, não existe uma justa cooperação de todos. Queridos, a igreja, na sua unidade, ela tem que ser justa. Cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que se empenhar naquilo que foi chamado. Não podemos deixar que os outros... tem mais gente que faz. As coisas acontecem, eu chego aqui, está tudo pronto. Não, querido. Isso, Paulo chama atenção, ele diz que, segundo a justa cooperação de toda parte, ele diz, efetua, uma vez que há uma justiça na cooperação, então acontece algo, um resultado, e ele vai dizer, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu acho interessante, quando há um equilíbrio na igreja, uma igreja saudável que vive com um só coração, debaixo de uma mesma visão, o crescimento é natural. Observe, efetua o seu próprio aumento, e a palavra citada aqui como aumento significa muito mais do que um mais um, do que uma soma, mas tem a conotação de multiplicação, não apenas de soma, não de mais, mas de multiplicação. Não apenas de um mais um, mas de uma multiplicação. E isso, queridos, ainda que essa palavra não seja bíblica, é aquilo que a ciência explica como sinergia, que não aparece essa palavra na Bíblia, mas é um princípio de cooperação e trabalho juntos. A sinergia, ela aponta para o seguinte, que a interação de dois elementos combinados produzem um efeito muito maior do que se fosse um elemento só. Eu explico isso. Eu posso conseguir levantar aqui, sei lá, um peso, um saco de 50 quilos de cimento, um saco de 50 quilos de cimento, e pode vir uma outra pessoa aqui levantar um saco de 50 quilos de cimento. Bom, esse é o meu limite, 50 quilos. Essa outra pessoa vem e levanta 50 quilos também, é o limite dela. O que a sinergia fala é que se eu levanto 50 e essa pessoa, individualmente falando, levanta 50, somados dá 100 quilos. Eu levanto 50, outra pessoa levanta 50, dá 100 quilos. Mas a sinergia diz que não. Que quando os dois pegam juntos, eles têm a capacidade de levantar um peso maior do que se fosse individual. Então, levantaríamos, por exemplo, 150 quilos. O que faria com que eu fosse impulsionado a ir 25 além do que eu sei, da minha capacidade, porque pegamos juntos. Esse é o princípio da sinergia. Então, ele diz que quando nós trabalhamos juntos, nós levantamos mais do que a somatória individual. E a Bíblia nos mostra que quando nós trabalhamos juntos, em torno de um propósito gerado por Deus, os resultados são potencializados. Deixa eu ler um versículo aqui para vocês. Levítico 26, 7 e 8. Preste bem atenção. Vocês perseguirão seus inimigos, e estes cairão a espada diante de vocês. Escute agora essa conta aqui. 5 de vocês perseguirão 100. Então vamos fazer uma conta bem facinho. 5 pessoas vão perseguir 100. Ou seja, é quantos para cada pessoa? Só pegar 100 e dividir por 5. Dá quanto? 20. Ou seja, para cada pessoa vai perseguir 20. 5 vão perseguir 100. Agora escute. 100 de vocês perseguirão... Vamos lá, gente. Se um vai perseguir 20, 100 vai perseguir quantos?
200. Vocês estão comigo ou não? Aliás, 100 vão perseguir 2.000, ok? Vocês estão comigo, amém? 100 vão perseguir 2.000. Vamos ver o que o versículo diz. Vocês perseguirão seus inimigos e esses cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100. 100 de vocês perseguirão, qual que é a conta? O que está escrito na Bíblia? Perseguirão 10.000. Ué, mas a conta não bate? Ué, 100 deveria perseguir 2.000. Mas não. O que a palavra está nos dizendo, e ele diz, e os seus inimigos cairão diante de vocês. O que a palavra está nos dizendo? Que quanto maior for a unidade de um grupo, e quanto maior for esse grupo, maior a capacidade de vitória deste grupo. Quantos entenderam isso? Diga amém. Queridos, sozinhos, com muito treinamento, a gente pode até ser bem sucedido, mas trabalhando em unidade, com a cooperação de Deus, os resultados serão incrivelmente potencializados. Então eu já tenho aqui base bíblica para dizer para você, eu preciso de você precisa de mim, e nós precisamos um dos outros. Diz para quem está perto, eu preciso de você. Agora, eu preciso lhe alertar que isso é muito bom para o lado positivo, mas isso também é terrível para o lado negativo. O próprio Deus reconhece que a unidade ela tem uma potência tão grande que pode gerar algo bom, mas também pode gerar algo ruim. Observe o que está em Gênesis capítulo 11, versículo 5. Esse texto de Gênesis aponta para a Torre de Babel. Olha o que diz o versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, esse é um povo só. Em outras traduções diz, eis que o povo é um. Falando de um só coração. Todos têm a mesma linguagem. E isso é apenas o começo. Olha o que Deus vai falar da unidade. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Escute. O povo se reuniu para levantar uma torre, para chamar de sua, e essa torre chegar até o céu. A intenção era errada, era ruim, porque eles queriam, com a natureza de Adão, ser como Deus. A intenção era ruim. Mas observe que mesmo debaixo de uma intenção ruim, Deus reconhece o poder da unidade. Por isso o Senhor diz, esse precisa ser espalhado. E é ali, querido, que a língua é modificada. O que a gente precisa entender, queridos, que até para o mal, Deus reconhece que a unidade tem poder. Há uma unidade estabelecida por Deus para a igreja, queridos. Nós precisamos viver assim, o poder da unidade. Esse é o princípio do acordo. Quando um casal, quem aqui é casado, levante a sua mão aí. Quando um casal pratica o poder do acordo, milagres acontecem porque eles estão trabalhando juntos. Eu não entendo como duas pessoas se casam e viram competidores dentro de casa, competindo a respeito de tudo. Quem assim faz não entendeu o poder da palavra, gente. Não entendeu o que Deus tem. Porque Deus respeita aquilo que Ele mesmo estabelece. Olha o que está escrito em Mateus 18:18. Em verdade vos digo, que tudo que vocês ligarem na terra será ligado no... E tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Queridos, andem juntos. Porque na unidade de um casal haverá unidade da família. Na unidade da família, a família gera uma igreja unida. E uma igreja unida, ela atropela o inferno. Quem está entendendo isso? Amém? Esse é o poder, a unidade potencializa os resultados. Mas não apenas isso. A unidade libera a bênção ordenada por Deus. Vai colocar lá para nós. A unidade libera a bênção ordenada por Deus. Vamos ler juntos. 1, 2, 3. A unidade. Então vamos lá. Isso aqui vai explicar muita coisa para você. Na Bíblia nós encontramos alguns tipos de bênção que são liberadas da parte de Deus. Bênçãos diferentes,
em medidas diferentes, sendo derramadas sobre pessoas diferentes. Quem aqui quer ser abençoado? Amém? Existe o primeiro tipo de bênção, que está disponível para todos. Todos. Independentemente, queridos. É uma bênção genérica. Independentemente se a pessoa é crente ou não é. Se a pessoa acredita em Deus ou não. É uma bênção dada por Deus. O ar que a gente respira. Você pode ser justo e respira, o ímpio pode ser a pior espécie da humanidade e respira o mesmo ar. E está lá vivendo. Existem bênçãos que são para todos. A Bíblia diz, em Mateus 5,45, Jesus diz assim, porque Ele, o Senhor, faz raiar o sol sobre bons e maus, e derrama chuvas sobre justos e injustos. É uma bênção dada para todos aqueles que têm o fôlego de vida. Uma bênção, como eu disse, genérica. Então, enquanto alguém estiver vivo, seja ela quem for, está desfrutando da bênção de Deus, do ar que respira. Existem dons, queridos, que são os espirituais, mas existem dons naturais. Existe gente que, na música, por exemplo, desde cedo toca instrumentos musicais, nunca botou o pé numa aula, em nada disso, toca aí para o mundo, não toca para Deus. Aquilo é um dom natural. São bênçãos genéricas. Mas existe um segundo tipo de bênção, e é aquela que vem, essa bênção vem pela influência de outras pessoas. Vou dar um exemplo. Pais que temem a Deus. Os seus filhos serão abençoados por isso. Quem está entendendo isso, amém? Pela influência. Pessoas que temem a Deus. Até os ímpios são abençoados por tabela, por aqueles que temem a Deus. Às vezes você está dentro de uma empresa e o patrão, sei lá, os patrões, não querem saber de Deus, não acreditam em Deus, e a empresa está ali sendo abençoada por você que está ali. Porque onde você coloca o seu pé, você leva a bênção juntos. A gente tem um exemplo disso que é José. O José do Egito, que não é do Egito, é o José de Deus, né? Mas quando ele foi para o Egito, a Bíblia diz que ele chegou na casa de Potifar, que era um ímpio, era um pagão, não acreditava em nada, não acreditava no Deus de Israel. Mas a Bíblia diz que ele deixou tudo na mão de José, aquele homem. Por quê? Porque a bênção do Senhor, está lá em Gênesis 39:5, estava sobre tudo que Potifar possuía. Porque onde José colocava a mão, Deus prosperava. E José estava colocando a mão sobre aquilo que não era dele, era de um homem ímpio. Mas aquele homem era abençoado, como eu disse aqui, por esse tipo de bênção. Uma bênção que vem através da influência das pessoas. Mas existe também um terceiro tipo de bênção. Vamos tentar escalonar aqui, porque tem tantas bênçãos, queridos, que foram liberadas por Deus. Eu lembro de um pastor que contou um sonho que teve. Ele disse que não sabe se foi um sonho ou uma visão, mas ele disse que ele foi levado por Deus a um lugar, um anjo o conduzia, não me lembro certinho do testemunho, e ele chega num determinado lugar que ele identificou, ele entendeu como era o céu aquilo, e ele viu uma prateleira cheia de presentes. E ele perguntou o que são esses presentes, e ele disse, esses são todas as bênçãos que estavam disponíveis para você, mas você nunca pediu. Você nunca alcançou. Queridos, existem bênçãos de Deus prontas para ser liberadas sobre vocês. E o terceiro tipo de bênção são as bênçãos como resultado da obediência. Meu irmão, quando nós obedecemos a Deus, há uma bênção liberada. Escute Deuteronômio 28:1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem os seus mandamentos, todas as bênçãos te alcançarão e virão sobre ti, se vocês obedecerem ao Senhor. Meu irmão, as bênçãos te alcançarão e virão sobre ti. Em outras palavras, as bênçãos vão correr atrás de você e pular em cima de você. Por quê? Porque eu pedi bênção? Não, porque eu obedeci ao Senhor. Olha esse tipo de bênção. Então você encontra lá, aqui em Deuteronômio 28, uma lista imensa de bênçãos, como resultado das nossas escolhas em obedecer ao Senhor. Esses são o terceiro tipo de bênçãos da Bíblia. Mas o que eu quero falar é sobre o quarto tipo de bênção. E essa daqui só acontece quando o povo de Deus se reúne em unidade. Queridos, aqui,
a bênção é ordenada por Deus. Quem lembra do Salmo 133? Eu preguei sobre o Salmo 133 uns meses atrás, então está bem fresco na sua memória. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, até a borda dos seus vestidos, e é como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Quem lembra do final? Ali, o Senhor ordena a bênção. Queridos, há um lugar na terra onde Deus dá uma ordem para que a bênção seja derramada. E que lugar é esse? Vamos voltar no começo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque aqui o Senhor ordena a bênção. Meu irmão, o óleo aqui fala da unção de Deus que desce, o orvalho sobre o frescor da presença de Deus. E nesse lugar, o Senhor ordena a bênção. Então, queridos, onde tem irmãos reunidos, há uma ordem de Deus, seja nas nossas celebrações de domingo, sejam lá nas nossas células, onde nós temos pessoas reunidas, irmãos reunidos, há uma bênção de Deus sendo liberada sobre a unidade. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Finalmente, a unidade expressa o poder transformador do Evangelho. Vamos ler juntos, 1, 2, 3. Queridos, a nossa unidade não é apenas um testemunho aqui para o nosso bem-estar espiritual. Poxa, eu gosto pra caramba da igreja. Pô, a igreja lá tem uns caras, gente boa. Pô, galera, gente boa. Não, eu gosto da igreja. Um pessoal top lá, pessoal amigo. Eu gosto pra caramba e tal. Não, mas a unidade, ela não gera só um bem-estar em nós. Um senso de propósito, de entendimento. A unidade gera um testemunho para o mundo. Sabe, às vezes a gente fica falando para os outros de Jesus o tempo todo, mas aquilo que falamos não condiz com aquilo que vivemos. E Jesus, ele deixa bem claro, ele diz que o mundo saberá que vocês são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Do que Jesus está falando? Está falando que o mundo vai saber, queridos, que nós somos testemunho, que somos discípulos de Jesus, muito mais pela nossa unidade do que por aquilo que falamos. As pessoas têm que olhar para dentro dessa casa e perceber uma igreja que vive em amor, que o mundo não pode oferecer. Sabe, as pessoas têm que olhar para dentro de uma igreja e dizer, esse povo vive algo incrível, que eu não vi nada parecido. Vejam como eles se amam, como eles se respeitam, como eles se perdoam. Veja como eles servem uns aos outros, todos juntos em unidade. Querido, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente se une, a gente gera um poder precioso. O nosso testemunho fará com que as pessoas creiam que nós somos discípulos e creiam que Jesus é o nosso Senhor. Quem está entendendo isso, diga amém. João 17:20, Jesus vai orar e ele diz, eu rogo para aqueles que crerão em mim, que todos sejam um. Que todos sejam um. Para quê? Para que o mundo saiba que tu me enviaste. Olha isso, gente. Olha isso. A oração de Jesus foi para que a gente vivesse em unidade. Então não tenha dúvida. O diabo sabe disso. A gente que lê a Bíblia sabe disso, mas a gente deixa isso de lado. Escute. Não tenha dúvida que o diabo vai trabalhar nos nossos relacionamentos dentro da igreja. O diabo vai trabalhar, aquele irmão não me cumprimentou, aquele irmão não me viu, aquele irmão passou reto, aquela pessoa é intragável, aquela pessoa é desse jeito. Botando coisas na sua cabeça para criar uma quebra de unidade, de união. Mas isso tem que ser repreendido em nome de Jesus, porque ele diz assim, que eles sejam levados à plena unidade. Meu Deus, Jesus está falando de você, orando por você. E olha a oração que ele faz, que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo inteiro saiba que tu me enviou. Meu
Meu irmão, as pessoas não vão crer em Deus por aquilo que muitas vezes você fala, mas por aquilo que você vive. Você é a primeira Bíblia que o mundo tem que ler. Quantos entendem isso, amém? E porque ele sabia, Jesus faz essa oração porque ele sabia que o diabo estaria empenhado em nos dividir, para que o propósito de Deus não prospere. Se nós quisermos ser uma igreja relevante, eu vou terminar aqui as minhas palavras, nesse aniversário de 20 anos, que a gente olha para trás, sim, porque a gente traz à memória aquilo que nos traz a esperança, mas a gente olha para frente e acredita nas bênçãos que Deus tem. Eu quero terminar dizendo que nós precisamos batalhar para que os nossos vínculos sejam fortalecidos. Sabe, nós vamos ter integração. Meu Deus do céu, você precisa dar um passo. Você precisa dizer, eu preciso me comprometer. Vocês estavam vendo aqui o testemunho do Leandro e da Priscila. É um casal que está com a gente aqui há 2 anos. Entendeu? A forma como o Senhor os trouxe e como eles decidiram caminhar, dar um passo a mais. Nós precisamos estar ligados no corpo. Nós vamos ter integração, queridos. A integração vai estar aqui, né, representada pelos pastores aqui na porta ali. É você passar e falar, perguntar, dar um passo. Mas não, muitos de nós preferimos ficar à distância. Outros que já tomaram a decisão, já até são membros da casa, mas têm uma dificuldade de seguir adiante, de às vezes se envolver, de procurar uma célula, de dizer, não, a gente precisa estar junto, em unidade, orando um pelos outros, buscando aquilo que o Senhor tem para nós, sabe? Porque nós não queremos ser apenas uma multidão de pessoas, nós queremos ser uma comunidade de discípulos que amam a Deus de todo o coração e que amam-se uns aos outros. Quem entendeu isso, diga amém. Então eu quero relembrar com você os 3 pontos que eu disse hoje. Vamos lá. A unidade potencializa os resultados. A unidade libera a bênção ordenada por Deus. A unidade expressa o poder transformador do Evangelho. Eu quero terminar levando você a uma reflexão. Há uns 10 ou 15 anos atrás, a gente fez uma série de ministrações aqui sobre discípulos e consumidores. Foram várias semanas. Se eu não estiver enganado, foram mais de 10 semanas falando só sobre isso. E eu me lembro que aquela série foi tão preciosa para mim, porque ou nós somos discípulos de Jesus, ou nós somos apenas consumidores. De vez em quando eu falo alguma coisa sobre isso, mas existem algumas características sobre consumidores e discípulos. E eu gostaria que você levasse isso em consideração. Pode ficar tranquilo, queridos. Ninguém aqui vai te abordar te cobrando nada. É só você e o Senhor. A decisão vem de dentro do seu coração. Sabe? Mas eu preciso gerar isso em você. Você precisa ir além do que você está vivendo, do que você está passando, daquilo que você tem encarado a forma de ver o Evangelho. Eu sempre digo, e eu relacionei algumas características aqui. Consumidores sempre pagam por um serviço. Mas os discípulos, eles investem numa visão. A percepção deles é totalmente diferente. Eles se veem como parte daquilo. Consumidores são sempre críticos. Críticos. Estão sempre prontos a criticar. Criticam tudo e todos. Discípulos fazem parte do mover de Deus. Sabe, uma vez, nós estávamos aqui com lágrimas, gerando algo. Eu já contei isso aqui, e uma pessoa me pegou no final do culto, e ele disse assim, pastor, eu posso fazer aqui uma crítica construtiva? E eu disse, querida, eu já falei que era querida, né? Eu podia falar querido. Eu disse, querida, eu aceito todas as críticas construtivas de quem já construiu algo. Nós estamos aqui construindo algo. E você nunca construiu nada. Eu sabia com quem eu estava falando. Meu irmão, aceite críticas construtivas de quem
está construindo algo. Porque na verdade não são críticas construtivas se não for assim, são críticas destrutivas. É que é bonito falar construtivas, mas não, é aquela crítica que vem para acabar com você. Quando a gente tem foco, a gente sabe para onde a gente está indo. Então assim, as críticas são muito bem-vindas de quem está construindo junto. De quem está construindo junto. Porque quando a gente está construindo junto, a gente vai conversando a respeito daquilo que estamos construindo. A gente vai dizendo, olha, acho bom a gente não fazer isso. Mas o propósito final, queridos, o coração é o mesmo. E onde o coração é o mesmo, todas as críticas são bem-vindas. Porque todos estão engajados debaixo de uma mesma visão. Consumidores, queridos, são só críticos. Críticos. Os outros que façam. Eu não gosto do jeito que é feito, não gosto dessa parte, não gosto dessa pessoa, não gosto desse jeito, não gosto desse modelo, não gosto... Queridos, tem dificuldade muitas vezes de serem plantados num lugar, preferem ficar como uma planta fora da terra, mas isso tem um prazo de validade, logo vai murchar e acabar. Todos nós precisamos estar plantados. Consumidores estão sempre de longe, olhando e avaliando. Mas, queridos, os discípulos sempre procuram enxergar o potencial das pessoas. Sabe? Se aproximam. Consumidores são desleais com a sua liderança, com o presbitério, porque estão sempre de fora. Sabe, eu vou contar um negócio aqui para vocês, uma passagem bíblica que parece ser inusitada. Certa feita, Saul estava perseguindo Davi para matá-lo. O rei Saul estava perseguindo Davi, por inveja de Davi. Davi entrou dentro de uma caverna para se esconder de Saul. Quando Saul chega na porta dessa caverna, a Bíblia diz assim que ele entrou na caverna para aliviar o ventre. Está na Bíblia, só que está escrito desse jeito bonitinho. Ele entrou logo na entrada da caverna, mas a caverna tinha muita profundidade. Muita profundidade. E Davi estava lá no fundo. Ele se vira para a boca da caverna e a Bíblia diz que ele se agachou sobre a sua veste. Vocês estão entendendo ou não? Davi que estava lá no fundo, os caras já buzinaram na orelha dele. É a tua chance, vai lá, arranca o pescoço desse cara fora. Mas Davi ficou com medo disso, porque ele não havia pedido isso para o Senhor. Então ele foi por trás de Saul e cortou um pedaço do manto de Saul, que é o manto real, o manto de rei de Saul. Cortou um pedaço e levou para dentro da caverna. Saul terminou de aliviar o ventre, saiu da caverna e continuou. Davi pega aquele pedaço, sobe em cima de uma montanha e a Bíblia diz assim: mas o seu coração pesou por ter cortado um pedaço do manto real de Saul. Mas ele sobe lá em cima, e de cima ele diz para Saul: olha, eu podia ter te matado. Olha aqui um pedaço do seu manto. E aí Saul diz: ah, vive o Senhor, tu é um homem bom. Saul falou: meu Deus do céu, eu tive na mão do cara e o cara não me matou. E Saul diz: ó, hoje eu vou parar de te perseguir. E foi embora. Mas por que pesou o coração de Davi? Por ter cortado um pedaço do manto do rei Saul. Isso me fez refletir, gente. É nos nossos momentos de vulnerabilidade que a gente costuma cortar, ou no momento de vulnerabilidade de alguém que a gente costuma cortar um pedaço da capa da pessoa. Ele cortou um pedaço. E eu demorei muito para entender por que o coração de Davi pesou muito. Mas depois eu entendi, gente. Anos mais tarde, quem se torna rei de Israel? Quem se torna rei de Israel? O Davi. A capa de rei foi para quem? Para Davi. Mas a capa foi faltando um pedaço. Por quê? Porque ele, quando não era rei,
cortou um pedaço da capa que um dia seria dele. A gente fica retalhando os outros. Mas o mundo dá voltas e lá na frente, quando vier para sua mão, vem todo rasgado, porque você mesmo rasgou quando não estava na sua mão. Quem está entendendo isso, diga amém. Está na hora, queridos, da gente impulsionar, da gente orar pelas lideranças, pelos líderes, por aquelas pessoas que estão pagando um preço muito alto para alcançar vidas para Jesus, porque amanhã o mundo pode dar voltas e você vai ser o líder, e você vai ser aquele que vai estar experimentando o que Deus está fazendo. Então, ao invés de ficar cortando a capa de quem está fazendo, ou de quem é rei hoje, não se esqueça dessa palavra. A gente faz isso, a gente vê alguém fazendo alguma coisa errada e a gente vai lá e corta a capa. Corta a capa. A gente tem que parar com isso. Nós somos discípulos. Nós não somos consumidores. Aliás, consumidores são voltados para si mesmos. Mas discípulos pensam no bem da comunidade. Consumidores se ofendem com facilidade ao serem corrigidos. Corrigiu, acabou. Você é meu pastor até o dia que você dizer para mim que eu estou errado. Aí acabou, não te quero mais. O dia que você for confrontado, se acabou para você, você está vivendo o evangelho. Discípulos são receptivos à correção, porque olham a palavra de Deus e entendem que Deus só ama quem Ele corrige. Ele corrige quem Ele ama. Consumidores permanecem enquanto suas necessidades são supridas. Enquanto as minhas necessidades da minha casa é suprida aqui nesse lugar, eu estou aqui. Mas discípulos, não, queridos, eles permanecem porque participam, porque valorizam o compromisso que tem com a visão. Eu olho para essa história de 20 anos e eu digo, meu Deus do céu, eu não sei se você já teve a oportunidade de descer, aqui embaixo tem um salão. Nós congregamos quase 4 anos nesse salão. E os primeiros 3 anos foi sem ar-condicionado e sem janela. Eu olhando algumas fotos, eu pensava, meu Deus, deixa eu desligar esses ar-condicionados aqui para ver se você aguenta ficar aqui. Pois é, a gente fez culto aqui sem forro, sem ar-condicionado. As telhas aqui, é zinco que chama? Telha de zinco? Telha de zinco. 50 graus, sem isopor na telha de zinco, tá, gente? 50 graus aqui dentro. E nós botávamos no grupo lá dos irmãos, queridos, nós temos tomadas, tragam ventiladores. Aí o povo descia dos carros, tudo com ventilador. Era ventilador esparramado nessa igreja toda, para fazer o forno cozinhar mais homogêneo. Não cozinhar só, queimar só um lado e o outro não. Não, cozinhava homogêneo, aquele bafo de 50 graus aqui dentro. E a maior parte, muitos estão aqui, queridos. Sabe, consumidores só enxergam problemas, mas os discípulos sempre têm uma solução para ele mesmo fazer. Uma vez, eu estou contando algumas coisas aqui, mas uma vez um irmão me chamou, muitos anos atrás, e ele tinha num caderno, ele disse assim, olha, Deus me deu aqui uma palavra sobre o que você tem que fazer com a igreja. Olha aqui, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Leva o caderno, pastor. Eu falei, não, você está errado. Se Deus deu para você, é para você fazer. Se Deus deu para você para mandar eu fazer, não, querido. Leva você o caderno, e eu quero que você faça tudo que você escreveu aí. Vamos junto, eu estou contigo. E ele diz, não dá para congregar com o senhor não. Tá bom, vamos que vamos. Meu irmão, faz parte das soluções. Finalmente, consumidores valorizam as coisas. Mas nós, queridos, os discípulos, valorizamos as pessoas. As pessoas, você é muito mais importante do que a cadeira que você senta, do que esse prédio, do que essas paredes, do que qualquer coisa que tem aqui. Porque se Jesus voltar agora, tudo isso aqui fica. Mas a gente vai subir para se encontrar com o Senhor. Porque Jesus não morreu por tijolo, Jesus morreu por pessoas.
E a igreja é feita de pessoas. Esse é o nosso entendimento. Então onde você se encaixa? Discípulo ou consumidor? Que você seja um discípulo do Senhor. Esse é o desejo dessa casa para você. E nós estamos prontos para viver o que nós vamos viver nos próximos anos. Olhando para trás, quantas coisas. Mas eu vou te falar uma coisa. Desde sexta-feira a gente está recebendo palavras proféticas aqui. Pastores, homens de Deus, entregando palavras proféticas. E eu não estou duvidando de mais nada, gente. Porque lá atrás eu pensava assim, será que o profeta exagerou? Porque... E hoje a gente está vivendo muito mais do que o Senhor tinha falado. Eu não duvido de mais nada, porque onde Deus fala, as coisas acontecem. Venha fazer parte, efetivamente, de uma comunidade de discípulos, divulgando, espalhando o reino de Deus. Quando você recebe essa palavra, diga amém. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Eu gosto de pedir as coisas em cima da hora assim, que daí eles ficam tão felizes comigo. Ainda bem que tem um microfone aqui, o Brian aperta esse botão aqui, olha o Eli Rui já está rindo de nervoso lá dentro. É assim, queridos, é uma comunidade de discípulos onde o amor reina. Eu gostaria a gente vai cantar a canção que a gente tem cantado essas semanas todas. E eu gostaria de, antes de orar, promover um momento aqui, se for possível. Gostaria que, enquanto a gente canta, você desse um abraço em alguém que está do seu lado. De repente, se você quiser sair do seu lugar, abraçar alguém que está aqui na igreja, você vai ter esse tempo agora. Nós vamos ter um tempo para a gente estar junto, um tempo de comunhão, entendeu? O inimigo não quer isso, o diabo não gosta dessas coisas. E muitos de nós também não gostamos. Mas, gente, um abraço não mata ninguém. Amém? Cumprimentar alguém, dizer, olha, você é importante, Deus te abençoe. Vamos juntos? Recebi um novo coração do Pai. Isso, a gente acendeu aqui para você ter esse momento. Dá um abraço apertado aí. Generado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.